Desadaptativos atrapalham a gente. E aí a gente traz um pouquinho da epidemia de Ebola, de 1995, onde os sobreviventes, né, dessa epidemia relataram sentir medo de morrer, medo de infectar as outras pessoas, medo de se afastar, medo de sofrer abandono e medo de não ter suficiência, né, financeira. E se a gente for comparar, esses são medos que estamos vivenciando agora, né? 20 anos depois, mais de 20 anos depois. Então, já é algo que a gente pode se preparar para trabalhar com isso. É conhecido também, num estudo, né, de pesquisas anteriores sobre epidemias anteriores, que a maioria das pessoas são mais afetadas, o maior número de pessoas é mais afetada psicologicamente do que pelo patógeno em si. Ou seja, talvez nem todos nós iremos adquirir aí o coronavírus, mas todos nós passaremos aí, ou a maioria de nós passaremos por teremos alguma afetação psicológica, né? Humor rebaixado, irritabilidade, insônia, vai aparecer em algum momento, vivenciando esse momento de crise. Os sentimentos que mais aparecem hoje são medo de se contaminar, medo de contaminar as outras pessoas, né? Medo de perder o contato com as pessoas, não saber o tempo que vai durar, né? Uma coisa que angustia muito a gente também. A gente nunca sabe quando isso vai acabar. E isso deixa a gente inseguro, né? Além da gente se sentir impotente, né? Aumentando a ansiedade também e tristeza. Isso também acontece por dois motivos, né? Pelo isolamento forçado, a gente se afasta das pessoas, né? Que a gente tem em contato. E isso aumenta a introspecção, né? E a introspecção é um contato com nós mesmos. E esse contato com nós mesmos pode despertar muitas sensações que a gente evita sentir durante a nossa correria, durante a nossa produtividade e o movimento que a gente tem do dia a dia corrido. As pesquisas trazem também algumas medidas que devem ser tomadas para que a saúde mental seja menos afetada possível. Algumas dessas medidas são o esclarecimento, né, da população, ou seja, informações para todo mundo, que todo mundo tenha acesso às informações. O uso responsável das mídias, né, que é não fazer um sensacionalismo, né, nas informações. A credibilidade das autoridades e dos líderes, isso vai desde o nosso presidente, né, até o nosso, síndico do prédio, representante do bairro, né, como que eles estão se posicionando em relação a isso? Será que eles estão representando realmente a população? Será que eles estão agindo por si próprios? Será que eles estão agindo, né, pensando em quê? Colocando o quê em prioridade? A transparência das informações e da ciência, né? Acho que a população tem direito de saber todos os estudos, todas as medidas, se a autoridade decide tomar tal medida, por quê? Baseado em quê? Em qual estudo que essa medida diz que essa medida vai ser boa o suficiente? E também o combate das fake news. Algumas estratégias de enfrentamento também são indicadas para esse momento, que é evitar informações excessivas, né? Ficar o dia inteiro consumindo as informações midiáticas. Evitar também fake news, tanto ler quanto propagar, né? Sempre que a gente receber alguma informação, averiguar a origem daquilo, né? E o baseamento daquilo também. Ter orientações claras e objetivas sobre os cuidados. Então, uma coisa também que ajuda, né? É a gente saber o que fazer, ser bem orientado, saber o que fazer e como agir. Evitar o ócio, assim como evitar o excesso de produtividade. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que evitar grandes momentos de ócio, né, a gente também tem que evitar aquela cobrança excessiva de produtividade o tempo todo, que foi uma coisa também que a gente teve muito nesse momento de pandemia, né? Tá em casa, então você tem que fazer de tudo. Tudo que você não fez, né, 20 anos, você tem que fazer agora que você tá em casa. Então, também evitar esse excesso de produtividade. Organizar a rotina. Praticar atividades físicas com segurança. O indicado é praticar atividades físicas em casa, se possível. Mesmo agora tendo abertura de alguns lugares, né, ainda é indicado fazer essa atividade em casa, caso você possa.
O uso de máscaras com atividade física também não é muito indicado, né? Você tem que procurar alguém especialista na área. E manter contato físico, contato social com a sua rede socioafetiva. Mesmo que por telefone, videochamada, né? Sempre ligar para as pessoas que você mantinha contato antes. E também outros estudos vêm apontando a necessidade de manter ativa a sua religiosidade e sua espiritualidade. Independente da sua religião, manter contato com ela, mesmo que à distância. Orar, culto online, missa online, dependente de qual seja o que você segue. E aí, né, diante de todo esse contexto que a gente está vivendo, a gente quis trazer um trabalho que levantasse a seguinte questão. A crise atual decorrente do coronavírus seria, então, um convite, né, para a nossa introversão, que é tão negligenciada, né, durante essa correria dos últimos tempos? E aí a nossa análise vem de encontro a compreender isso. E a gente vai verificar também, né, a repulsa que as pessoas têm, que nós temos de ficar em casa, é resistente de ficar em casa. Por que a gente se sente tão mal de ficar em casa, né? E o medo de acessar os nossos próprios conteúdos internos. E é muito claro, né? A gente vê isso aí claramente. As pessoas têm grande dificuldade de permanecer em casa, tanto é que pouquíssimas estão seguindo, né? A risca aí a quarentena como deveria ser. E aí emerge os conflitos internos, né, com a sombra, ela emerge para o consciente, trazendo esse conflito e esse convite a acessar os nossos conteúdos mais profundos. E para Jung, né, a sombra, ela é um problema de origem moral, né, o ideal do ego, que ele quando não está satisfeito, não é concretizado, ele reprime os conteúdos dolorosos e aí a gente projeta no outro aquilo que a gente tem dificuldade de enxergar em nós mesmos. Então a sombra nada mais é aquilo que a gente tem dificuldade de aceitar na gente mesmo, né? Aquilo que é mais difícil de aceitar na gente mesmo. E aí agora, talvez mais em casa, mais em contato com a gente está tendo mais contato com essa sombra. Além disso, nosso estudo vai trazer também um pouquinho da relação que no Brasil, coincidentemente, o Covid chegou junto com a estação do outono. E o outono, para a psicologia analítica, é também representado pela introversão, né? Por um momento mais introvertido, mais introspectivo e mais de contato nós com nós mesmos. O outono, né, para a psicologia analítica, ele simboliza um convite para as pessoas recolherem as suas próprias casas. E essas casas é tanto a interna quanto a externa. Porque no outono também é um momento, né, que a gente fica mais em casa, fica mais recolhido, as atividades são mais dentro de casa, é mais introspectivo, uma estação mais introspectiva. E aí, o que acontece nesse período, né? O ritmo da nossa sociedade capitalista, eufórica, corrida, ela se vê obrigada a fazer uma desaceleração, parar, né? A gente foi convidado a parar. De uma hora para outra, a gente teve que parar, né? Não foi nem por escolha. Então, a quarentena, o distanciamento social, o ficar em casa, o isolamento, convida as pessoas a ter um contato com o seu mundo interno, que estava sendo negligenciado por tanto tempo. Então, aquilo que a gente sempre evitava, né, a não ter contato, agora a gente está sendo obrigado a ter. E aí, o que vai surgir com isso, né? E aí, os meninos vão falar mais sobre isso aí, trazendo exemplos e tudo mais. Terminou, Camille? Que eu tenho o hábito de, como no online, né, tem o delay, às vezes eu interrompo as pessoas sem querer, é muito feio. Mas a gente vai se adaptando. Então, assim, só a Camille pontuou muito bem, né? Eu vou trazer uma análise mitológica, eu e a Carla, mas corroborando com o que a Camille falou, né? O ser humano ele tende a querer ter controle sobre as coisas, né? Principalmente sobre a criação das rotinas. E quando ele se percebe nessa fase de incerteza, né, angústias e medos vão surgindo. Por mais desagradável que seja toda essa situação, e assustador também, né, ela também pode ser um elemento usado como elemento de transformação. Querendo ou não, ninguém vai sair dessa pandemia da mesma maneira, né? Acho que todos foram transformados.
A questão é como estamos lidando com isso também, né? Como sairemos após esse contato com as nossas sombras, né? Essa inquietude, como a Camille muito bem pontuou, é um convite para a introversão. Só que nem todo mundo também está preparado para isso, né? Então, é bom procurar ajuda quando necessário, isso também a gente vai pontuar depois. E fazendo um paralelo, né, com esse atual momento, onde a sociedade está realmente impactada com a pandemia, né? Todo mundo foi pego de surpresa. Ansiedades, a falta da rotina, né? Uma mudança muito brusca no que a gente estava acostumado, a incerteza de uma previsão de futuro, que na verdade a gente nunca teve, mas agora parece que tem uma imagem, né, muito mais clara. A solidão, né, do isolamento, entre outros fatores, deixam claro que alguns ciclos foram findados, né? As coisas serão diferentes, estão sendo diferentes, e sairemos diferentes também dessa experiência. E, análogo, né, essa concepção, em paralelo, eu trago o mito do rapto de Perséfone. Não sei se todo mundo já teve contato, até sugiro, porque como é um mito e vai sendo transpassado, né, pela cultura, pela oralidade, existem várias versões e o mito também pode ser interpretado de maneiras diversas, né? Então, assim, eu recomendo que todo mundo leia, né, ele de forma ampliada e interprete, né, da maneira que toque mais. Mas eu vou resumir um pouquinho do que se trata esse mito. Segundo a mitologia grega, ela conta que Perséfone, também conhecida como Core e futuramente a rainha Avernal, ela encantava todo mundo com a sua beleza, com a sua doçura, com a sua pureza também, inclusive o Senhor dos Mortos, né, Hades. O mesmo a pediu em casamento, né, ele ficou extremamente encantado, só que a mãe, sua mãe, né, Deméter, não permitiu. A Deméter é conhecida como a deusa da agricultura, da colheita, enfim, ela não permitiu. Só que Hades começou a perseguir, né? Até que um certo dia ele a raptou e levou para o mundo dos mortos, né? Para o submundo. Diante dessa situação, né? Deméter implorou, recorreu a Zeus para que intercedesse, né? Para que trouxesse a filha novamente. Só que não houve resultado. Hades, né, por sua vez, fez com que Perséfone comesse a romã, né, do casamento, então ela não pôde se desvincular a ele. Sendo assim, ela se tornou a rainha Avernal, e alguns falam também que ela passou a ser conhecida como Proserpina. Então, durante o dia, ela passava o tempo com a sua mãe, Deméter, e durante a noite ela se tornava a rainha Avernal, no mundo das sombras. No submundo, quer dizer. Então, assim, como eu falei, né, são diversas maneiras de se interpretar esse mito. Só que fazendo um paralelo com esse atual momento que a gente está, eu trouxe uma análise urobórica. Não sei se todo mundo já ouviu falar desse símbolo, que é aquela cobra em formato mandálico que come o próprio rabo, que tem vários significados, né? Renovação, para toda morte, um recomeço. Você pode interpretar de diversas maneiras, inclusive como o ciclo da vida também. Então, olhando com essa vertente, né, eu interpretei no sentido de que para ser possível mudar, para ser possível renascer, alguma morte simbólica deve ocorrer. O que acontece geralmente é que a gente só se depara que cada dia é diferente, que cada dia é uma nova oportunidade, a gente não observa isso como uma morte, né? A gente tem uma noção só quando realmente algum ente falece, alguma pessoa próxima morre, né? Agora com a pandemia também isso tem sido escancarado, mas querendo ou não, a cada dia é uma nova renovação, uma possibilidade de mudança. E nesse sentido, né, a gente observa a transformação da doce Core, né, numa rainha Avernal. De modo figurado, eu associo com a atual pandemia, vinculando os reflexos do isolamento, né? Se torna evidente nesse período que a gente está
uma necessidade de ir até o submundo, né, de ter esse contato com a nossa sombra, assim como ela, né, que se tornou a rainha do mundo do submundo, né, no sentido realmente literal, mas no nosso momento, essa necessidade, né, de olhar para dentro de si, de ter essa introspecção, olhar para as nossas sombras, para que o novo possa surgir, né, para que a gente consiga ressignificar o que está acontecendo e também seguir o caminho da individuação, né, o tornar-se si mesmo. Eu não vejo como possibilidade você seguir esse caminho da individuação sem ter contato com esse mundo interno, sem parar um pouco da nossa rotina tão acelerada que não permite a gente pensar sobre as nossas questões, a nossa vida, o que a gente está insatisfeito, o que a gente quer melhorar, quais são as nossas dores, né? A gente mal tem tempo para isso. E agora, querendo ou não, né, com essa quebra, essa mudança, a gente está tendo esse convite, né, que vem com o outono, como a Camille bem pontuou, de olhar para essas sombras, de ir até o submundo e ter contato com a nossa essência, né? Então, assim, eu analisei esse mito através desse olhar, mas também existem outras possibilidades. Muito bem, é isso aí, né? E para completar essa discussão, né, sobre uma maneira de ampliar essas questões, né, do isolamento social, a gente não poderia deixar de falar também do mito de Pan, né? Que pelo próprio nome a gente já consegue compreender da onde vem a origem do pânico, né? Que está totalmente associado a esse mito, né? E os mitos, eles são bem isso, né, que a Aninha falou. É uma forma de acessar e de ampliar as nossas imagens do inconsciente, né? E o mito de Pan, ele vendo no momento. Então, quando a gente traz essa discussão mitológica, tanto do, de Perséfone, quanto justamente para a gente procurar uma nova ressignificação, né? Um ressignificado para todo esse caos. Pan, ele é um deus, né? Da floresta. Ele é meio homem, meio bode. Muitas pessoas associam ele como um diabo, né? Quando está direcionado a uma religião, né? Então, ele é um ser totalmente assustador, né? Onde quem vê já se espanta com ele. Não é à toa que até a sua própria mãe, tive que anotar o nome dela aqui, a ninfa, Brígipe, né? Acho que é esse o nome dela. Ela teve o filho e simplesmente fugiu, né, dele pela sua figura, né? Por todo o assustado, o medo, né, que ela ficou com a aparência dele. E aí esse Pan, ele se infiltrou no meio da floresta para se esconder no meio das florestas, no meio das cavernas. E ali ele encontrou a sua morada. E nas florestas, muitas vezes, quando a gente associa esse lugar, a gente está falando muito do nosso mundo interno, né? Então, é como se o Pan estivesse realmente entrando no seu submundo, entrando no seu inconsciente, no caminho das sombras, né? E ali ele se alojou. E o interessante que no mito é que ele ocupa o lugar realmente de assombrar as pessoas que passam pela floresta, né? Então, muitos viajantes que passavam pelas trilhas, né, para caçada, né, para encontrar novas terras, novos espaços para explorar, esse Pan estava ali para amedrontar essas pessoas.
Então, o pânico vem disso, dessa figura assustadora, do medo que ele causa, do espanto, né, das incertezas, da insegurança, porque Pan ele vinha nessas florestas justamente com aquele olhar para correr. Então, quem precisava passar nesses lugares mais escuros se perguntava: será que eu vou sair vivo daqui? Será que vou sobreviver nessa trilha tão escura? E o Covid, essa quarentena, é um caminho no escuro, né? Que nos desestabilizou, nos tirou do eixo, do controle da nossa rotina, com a gente mesmo, né? E quantas vezes a gente não parou para pensar em algum momento da nossa vida que eu não quero ficar sozinho, né? E esse momento, literalmente, nós fomos impostos a fazer isso, né? A estar totalmente em contato com a gente, a estar em contato com essas nossas questões tão internas, né? Que está associado muito à sombra, né? Que a Aninha trouxe. Então, quando a gente trouxe na introdução com a Camille, falando sobre a incerteza, a solidão, o pânico, o medo, são símbolos muito significativos de que a gente não poderia não utilizar a mitologia de Pan para concretizar isso, né? Para trazer de uma forma simbólica do quanto que é real e natural a gente ter isso, né? E que tá tudo bem a gente se sentir tão perdido assim. E o Pan, uma das coisas que eu acho que é mais interessante é que ele, do meio de tanto sofrimento, ele procurou refúgios, né? De sofrimento, porque ele era uma pessoa muito isolada, de sofrimento de ter encontrado no atormentar os outros uma forma de ser reconhecido, e por isso que tem a dualidade das pessoas que utilizam de uma forma positiva o isolamento social e as pessoas que utilizam de forma negativa, né? E o Pan tinha muito dessa dualidade, né? O negativo pela necessidade de assombrar, e o positivo é que no meio de todo esse caos, todo esse isolamento, de ser um ser totalmente sozinho, ele encontrou na criatividade uma forma de ressignificar tudo isso também. E se a gente olhar para o nosso cotidiano e para as pessoas que estão à nossa volta, quantas pessoas não utilizaram da criatividade, do sair do comodismo, de fazer coisas diferentes, para conseguir trazer um equilíbrio dessa energia, né? Porque a gente se sente tão oprimido do estar carregado mesmo das pressões, né? De que até quando isso vai durar? O que eu vou fazer amanhã? Será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu vou manter no emprego? O que eu vou fazer aqui em casa 24 horas por dia? Tem isso para fazer, mas eu não consigo fazer porque está fechado, né? Tipo, preciso arrumar alguma coisa dentro de casa e as lojas estavam fechadas, né? Então, o Pan, ele também nos mostra o quanto que a criatividade, ela é uma grande ferramenta para estar fazendo esse equilíbrio, né? Toda essa pressão. E quando a gente fala em criatividade, nós não estamos falando em coisas extraordinárias, né? Nós estamos falando em, às vezes, simplesmente na possibilidade de ler um livro e sentir prazer de ler esse livro. Ou, em alguns outros casos, resgatar aquele desejo de artesanato, ou resgatar aquela necessidade de fazer uma hortinha dentro de casa, de colocar uma plantinha em tal lugar, né? Usar a criatividade, às vezes, para fazer um prato super delícia no almoço ou no jantar, né? São energias criativas que fizeram proporcionar
esse equilíbrio, né? E cada um tem a sua maneira de acessar ela, né? Outros mais, outros menos, mas cada um tem ela. E a criatividade no Pan, para ele ter esse equilíbrio no meio de seu sofrimento, ele construiu uma flauta, né? Que é um instrumento musical que, se eu não estiver enganada, ele foi feito de bambu, né? Então, assim, já retroma toda uma ancestralidade, todo um contato da própria natureza em si, né? Da própria alma, do contato mais angelical, né? Que muitas vezes é associado também como símbolo registro, né? Então, assim, a gente percebe que no meio de tanto caos, a gente pode encontrar algumas saídas. E o pânico, que é tão presente nesse momento pelas incertezas, ele pode ter, assim como a sombra, elementos muito importantes para a gente parar e escutar. Porque a sombra, como a Aninha disse, ela é tão estigmatizada de que é uma coisa ruim, por ser uma sombra, algo bem preconceituoso mesmo, de ser algo escuro, algo super, totalmente anulado, né? Por ser algo negativo mesmo, mas não é. A sombra, ela tem esse peso justamente porque muitas vezes ela está associada à nossa verdadeira essência, aquilo que a gente negligencia diariamente devido às rotinas. São aqueles pensamentos que às vezes a gente fala, putz, por que eu estou pensando isso uma hora dessa aqui e dessa forma, nessa circunstância, eu não posso pensar isso, e a gente acaba que poda, né? A gente já joga para escanteio e não aproveita, né? Que essa sombra, ela está trazendo à luz da consciência aquilo que precisa ser ressignificado, aquilo que precisa ser atingido. E aqui, né, diante de todo esse aporte teórico que a gente fez na construção desse artigo, não tinha como não trazer o mito de Perséfone e o mito de Pan, justamente porque eles são dois símbolos, assim, arquetípicos mesmo, que nos trazem essa figura da. Travou? Acho que travou. Total. Vamos ver se ela aparece. Enquanto isso, alguns segundinhos. Ela travou numa condição ali não tão legal, coitada. Caiu para ela lá. Mas só fazer um comentário em relação ao que o pessoal está trazendo aqui no chat, enquanto a Carla se recupera na internet. A Alessandra disse: abraçar a nossa sombra é abraçar os nossos processos, abraçar os nossos aindas, né? E é exatamente isso que a Carla estava dizendo, é poder reconhecer essas coisas que nos fazem sermos nós, mas que às vezes a gente não aceita, né? A Carla voltou, eita. Isso, eu não sei o que aconteceu. Bom, mas era isso mesmo, né, que eu gostaria de trazer para vocês, essa reflexão que é tão importante e tão sensível da mitologia, né, que a gente não pode deixar de escanteio isso, né, que é algo que está inato na gente e que tudo que a gente for pensar, tudo que vem nos nossos sonhos, tudo que a gente constrói nato, numa mandala, nós estamos ressignificando algo do nosso inconsciente, do nosso inconsciente coletivo, né? Então, assim, é muito sensível isso e importante para a gente pensar. Bom, é só isso. Legal. E eu venho com a tarefa de fazer um link de tudo isso que as meninas trouxeram, e trouxeram muito bem, tanto dos impactos psicológicos, emocionais, que a Camille trouxe lá, falar da pandemia, né? O mito de Perséfone, o mito do Pan,
A Carla usou uma palavra maravilhosa que eu acho que que eu vou seguir a minha fala a partir dessa palavra, que é o resgate. A psicologia analítica, ela tem sido muito, eu não sei se vocês têm percebido isso, pessoas que estão trabalhando com isso agora, as meninas profissionais e os alunos, ela tem sido muito acessada ultimamente, porque ela tem a possibilidade de trazer um resgate. E qual que é o resgate? É o resgate do sentimento, da parte sentimento, que a gente tanto fala nos estudos do primeiro ao 10º período, quanto é até aquela frasezinha clichê de psicólogo, né? O que é que você está sentindo? Como você se sente sobre isso? A gente pergunta isso, mas é a frasezinha clichê, mas é bem isso que a gente precisa resgatar, né? E eu venho trazendo a ecopsicologia como uma abordagem nova, né? Extremamente nova, e um novo olhar em relação a tudo que nos acontece. A ecopsicologia, ela surgiu a partir de um livro chamado The Voice of the Earth. Ele foi lançado em 1992, então é bem recente mesmo, não tem nem 30 anos, vai fazer 30 anos daqui 2. Ele não tem tradução para o Brasil, e a partir deste livro também surgiu um livro chamado Ecopsicologia, Ecopsychology, do mesmo autor, Theodor Rosrak. É um nome difícil de falar, inclusive, mas é uma abordagem que ela busca uma vertente bastante real e de união entre a psicologia e a sustentabilidade. Quando eu li sobre essa ecopsicologia, eu li sobre isso no meu TCC em 2017, e eu não sabia o que era, nada tinha sobre, e a partir do ano passado começou um movimento aqui no Brasil de ampliação a respeito da ecopsicologia, e até que hoje existem grupos de estudos, um grupo de estudo nacional, que inclusive eu faço parte desse grupo de estudos, em relação à ecopsicologia. Essa ecopsicologia, ela é um dos braços da psicologia analítica, mas ela também bebe de outros campos, como a Gestalt, como a esquizoanálise, mesmo que eles não saibam que eles bebam da esquizoanálise, para nós que é do Triângulo Mineiro, inclusive da Uniub, a gente tem bastante acesso a esquizo, então a gente sabe que eles falam disso, mas às vezes eles não falam, não sabem. Então, é muito importante que a gente reconheça esse lugar, essa tríade aí, né, da Gestalt, analítica e esquizo, como uma construção dessa ecopsicologia. E o que de fato é a ecopsicologia? Ela fala sobre os nossos inconscientes. Enquanto a analítica fala do inconsciente pessoal, que são as nossas histórias pessoais, o inconsciente coletivo, que são as histórias compartilhadas entre todos os seres da humanidade, a ecopsicologia fala sobre a ligação com a natureza, o inconsciente ecológico, que é extremamente adormecido na nossa sociedade. Nossa sociedade capitalista, nossa sociedade industrial, tá? Então, a ecopsicologia, ela vem como a alternativa para a gente poder pensar como que é o resgate desse inconsciente ecológico. Quando as meninas falam do mito de Pan, né, e aí pandemia, pânico, quando fala sobre o mito de Perséfone, do dia, da noite, a mãe da Perséfone é a deusa da agricultura, ou seja, extremamente ligada à natureza. O Pan busca transformar a criatividade, transforma um bambu em flauta. Então, todos esses símbolos aí, né, esses mitos, eles estão buscando, através da natureza, uma transformação. Quando Perséfone é raptada, a deusa Deméter faz outono e faz o inverno, que as estações do ano surgem a partir desse mito também,
de acordo com a mitologia grega. E quando a Deméter está junto com a filha, que é a Perséfone, aí surge a primavera e verão, que são as estações iluminadas, né, cheio de luz e cheio de vida, enquanto as outras duas não tem tanto assim. Então, sempre vem, na mitologia, um resgate à natureza. Outros mitos inúmeros falam sobre isso. Um mito famoso sobre o Eros e a Psique também fala da intervenção da natureza na vida da psique e não deixa com que ela morra, que ela se mate, né? Então, a natureza está sempre presente no resgate do ser humano, no resgate da vida, do divino também. Então, a ecopsicologia ela vem com essa proposta de curar essa, entre muitas aspas, mas talvez nem tantas aspas, loucura dita normal dessa sociedade industrial que nós vivemos. A partir dela, existe a crença de que o ecológico é o caminho para a sanidade. É através da conexão, da reconexão com a natureza, que a gente consegue trazer essa sanidade, essa saúde mental para nós. Então, nesse tempo de pandemia, quanto é que de nós estamos valorizando o sol no rosto? Quanto é de nós que estamos valorizando um vento que a gente antes nem falava, nem prestava atenção quando a gente sai na rua, porque às vezes o nosso país não permite que a gente fique em casa e a gente tem que sair, né? Aí a gente sente um vento no rosto, nossa, que bom sair. Aí quando a gente olha para uma foto antiga da gente num parque ou em qualquer outro lugar no meio da rua, a gente fala, nossa, a gente podia sair e podia respirar sem ficar preocupado com isso. Então, a gente está resgatando um olhar para uma natureza que antes a gente não dava tanta atenção. E é da nossa natureza respirar, né? Já começa aí. A ecopsicologia também, ela fala sobre a reconexão que nós devemos ter com a natureza e não nos afastar dela. Porque a partir da Revolução Industrial, a partir de alguns movimentos capitalistas, né, a gente começou a ver a humanidade de um lado e a natureza de outro. E como é que é isso, né? Se nós estamos nesse mundo, nós também somos natureza. Nós também fazemos parte dessa natureza. E a ecopsicologia, ela tende a buscar isso enquanto preceito principal. Reunir essa inconsciência ecológica exatamente para o que a Esther está dizendo, né? Para o contato com a natureza. Então, através de conteúdos que às vezes nós carregamos há muito tempo, todas as nossas ancestralidades aí, né? Principalmente aqui no Brasil, que tinha muito contato com a terra, e não só pelos índios, mas pelos negros, pelos pretos e pretas, pelo o povo quilombola. Então, a gente tinha muito contato com a terra, tinha muito contato com a natureza. E a ecopsicologia tenta buscar isso. Ela fala que, isso eu estou pegando dos pontos principais, né? São 8 pontos, 8 vertentes aí principais em relação, 8 princípios da ecopsicologia, né? Para a ecopsicologia, é extremamente importante que a gente incentive as crianças, que para a ecopsicologia é a parte do desenvolvimento humano mais importante, que a gente incentive com que essas crianças resgatem e descongelem esse inconsciente ecológico, porque para ela está congelado. Tanto que as vós e as bisavós que a gente teve contato, vivia falando, deixa a criança pôr o pé no chão, vai criar anticorpo, deixa sujar. E muitas crianças hoje em dia não têm essa possibilidade, né, de entrar em contato com a terra. Quando a gente toma um choque de uma pessoa, coloca o pé no chão aí, coloca o pé na terra, joga essa energia para o lugar certo. Então, a gente carrega isso, às vezes, no nosso discurso. E a gente precisa começar a colocar isso em prática também,
né? Adaptar a nossa vida a sermos ecológicos. E aí, às vezes, fica pensando que essa ecopsicologia ela é contra essa revolução tecnológica que a gente tem, né? Mas muito pelo contrário. Essa ecopsicologia ela não é contra a revolução tecnológica, ela não é anti-industrial, mas assim ela é pós-industrial. Então, que a gente busque entender como que a nossa vida humana, ela pode ser coexistente com a vida natural. Existem inúmeras referências que eu posso dar para vocês de leituras, e aí no finalzinho, se alguém quiser e tiver interesse, pode entrar em contato conosco para eu passar isso, porque essas questões, elas estão muito lá atrás de nós, elas estão a um nível inconsciente, e a gente não consegue, às vezes, sozinhos, tirar essas máscaras que nos tomam aí, né? A ecopsicologia também, ela se apoia em alguns princípios do ecofeminismo, pelo fato de que a nossa sociedade, ela tem se apegado muito a valores de polaridade masculina. Quando eu falo de polaridade masculina, eu não estou falando de homens. E quando eu falo de polaridade feminina, eu não estou falando de mulheres, eu estou falando de aspectos inconscientes, tá, gente? E às vezes eu entendo super como às vezes as pessoas acham que a psicologia analítica é uma psicologia sexista, mas não é bem assim. Quando falo de aspectos de polaridade masculina, que são aspectos de destruição, de desagregação, de desacolhimento, mas também de racionalização, conhecimento, tá? Tem coisas ruins e coisas boas nesses dois, nesse aspecto masculino aí, né? Nossa sociedade, ela incentiva esse aspecto masculino. Eu vi aí ânimos, taoísmo, isso mesmo, essas coisas são todas que contribuem para que a gente possa pensar nesse aspecto masculino e feminino. A nossa sociedade, ela valoriza muito esse aspecto masculino, né? Então, só é uma pessoa bem-sucedida quando ela é doutora, seja doutora médica advogada, ou seja uma doutora depois do doutorado, né? Só é valorizado uma pessoa que tem um bem capitalista muito alto, né? E os outros são relegados aí. Mas, secretamente, e aí eu pego de exemplo um videozinho no Facebook, há alguns anos atrás, 2 talvez, de uma senhora extremamente humilde, que fazia todo mundo chorar numa casa de barro, com um chinelo, que ela ficava falando de uma maneira muito humilde, todo mundo se sentia extremamente empático com o que estava acontecendo, né? Então, secretamente, a gente não quer valorizar inconscientemente, né? A gente não quer valorizar aquilo que está lá no topo, aquilo que tem muito, aquilo que é de conhecimento, tanto assim. A gente também quer valorizar aquilo que é simples, aquilo que é afetuoso, aquilo que é sensível, e que são características do polo feminino, tá? Então, a ecopsicologia, ela se apoia em alguns preceitos desse ecofeminismo, que diz que a gente tem que abandonar alguns desses aspectos de polaridade masculina. Então, é muito importante que a gente afaste dessa produção desenfreada, dessa agregação de valores para que nós possamos viver em contato com aquilo que nos é necessário, com aquilo que nos é dado e com aquilo que a gente consiga viver. E também é um dos preceitos principais da ecopsicologia acabar com estereótipos sexuais. As vertentes psicológicas recentes, criadas, elas vêm com um caráter político muito grande. E isso é necessário, porque a nossa sociedade há muito tempo desvalorizou o quanto a política é necessária para a vida, para que a gente exista. Quem estuda ou vai estudar a esquizoanálise vai perceber isso, por exemplo,
Quem estuda a analítica simbolicamente vai perceber isso. Às vezes não pode ver tão diretamente assim, mas tem atos políticos também em todas as abordagens, e a gente precisa ver que a nossa posição, a nossa postura é política. É um post lá do Instagram, né? Psicologia não é detergente para ser neutra. Então, é importante que a gente pense nisso como uma coisa de princípios aí da nossa profissão. E aí, a ecopsicologia, por fim, ela sustenta que exista uma interação sinérgica entre o bem-estar planetário e o bem-estar pessoal. Porque se a Terra, o planeta Terra, ela é considerado um organismo de extrema complexidade, com seus ecossistemas específicos, que a gente pode pensar como se fossem órgãos, né, já que a Amazônia é o pulmão do planeta, e assim por diante, nós somos um microcosmo desse macrocosmo. Nós, seres humanos, somos a pequena referência dessa grande referência que é o planeta Terra. Se surge um vírus que é para acabar com um tanto de gente que está populando esse planeta, será que não pode ser comparado com um vírus que surge no nosso corpo para acabar com algumas outras coisas que estão dentro de nós? E aí a gente acredita que, na verdade, isso é para dizimar a população, a humanidade, e, na verdade, pode ser o organismo como um todo reagindo, né? Quando existe algumas células X no nosso corpo e elas se transformam a ponto de ficarem autônomas, elas invadem o corpo todo. E a gente chama isso de quê? De câncer. Por que a humanidade não é um câncer? E não pode ser considerado como tal. Então, é importante a gente pensar que esse vírus ele surge com a possibilidade de nós trazermos o outono da nossa vida, né? Trazermos a simbologia do Pan para transformarmos aquela relação que nós temos com a nossa instância última, que é a natureza, que é o planeta, que é o cosmos. Nós da Esfera, estamos fazendo um estudo do mapa da alma, a Ana falou no começo da nossa palestra aqui, né? E o primeiro parágrafo que ele traz lá, ele fala como nós damos valor para Neil Armstrong, que foi o cara que pisou na Lua pela primeira vez, mas às vezes a gente não dá valor para o Jung, que foi o cara que pisou na Lua interna pela primeira vez. Um expandiu para fora e está muito bem valorizado, e o outro expandiu para dentro, e às vezes não é tão reconhecido assim. Então, a gente tem que buscar pelo equilíbrio. A ecopsicologia, a psicologia analítica e a psicologia como um todo, ela busca trazer o equilíbrio na nossa vida, para a nossa sociedade, e a gente precisa ressignificar, transformar e estar em contato último com todos esses aspectos que tantos nos representam e que tanto fazem parte de nós. Tanto polaridade masculina, feminina e como a Terra como um todo. Eu acho que é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Tem dúvida? Como que foi para vocês? O que vocês acharam? Algumas meninas querem complementar alguma coisa? Mandem no chat se vocês tiverem qualquer dúvida, né, em relação ao que a gente apresentou, em relação também à própria psicologia analítica, a ecopsicologia que o Rodrigo trouxe. Fiquem à vontade, comentem aí que estamos à disposição. Uma coisa muito importante que eu devia ter falado no começo, eu vou deixar marcado o arroba do grupo no Instagram, porque lá a gente coloca todas essas produções, né? Esse artigo que a gente escreveu, fizemos um pequeno resuminho lá, mas outros temas também, né? De acordo com o interesse, a Esfera é composta por vários profissionais
né? Esse trabalho que a gente está apresentando, a gente está representando 6 pessoas, né? Que escreveram, Acho que fizeram foram 8. 8 de nós que 8. escrevemos, Então, assim, é um trabalho em conjunto e eu vou deixar o arroba nos comentários para vocês acompanharem também nosso trabalho. Detalhe que a Thaís está mandando também, o formulário. E eu acho que, só para, imagino que todos podem concordar, mas a gente tem um resumo desse artigo, né? Quem tiver interesse em estar acessando esse material, eu acho as referências também que a gente utilizou, principalmente porque nós trazemos a discussão da ecopsicologia, né? Que, como o Rodrigo disse, é super nova, né? Assim, é pouco explorada, na verdade, né? E tão importante para a gente, né? Pensar que, na verdade, tudo está centralizado num lugar só, né? Então, eu acho que é um conhecimento que precisa ser ampliado, divulgado, estudado, né? Então, a gente precisa de pessoas também na psicologia analítica para fortalecer, né, que tivemos essa iniciativa, mas nós precisamos de outras pessoas para engajar tudo isso, né? Eu vi que aqui colocaram que tem interesse, né, de mais discussões como essa, esses momentos, né? Porque na faculdade mesmo é tão curtinho o período, né? Tanta coisa para discutir e ao mesmo tempo não se discute quase nada, né? Então, quando a gente pega um assunto aqui para falar sobre ele, né, a gente consegue ampliar numa imensidão assim muito maior, né? Então, eu acho que é uma proposta sim do Efêmera, né? Para a gente estar fazendo encontros assim, principalmente agora virtual, né? Mas que possibilita, né, mais outras pessoas de fora também, né, para estar participando sem comprometer tanto a carga horária, né? Então, a gente tem sim esse desejo, a gente está se organizando para isso também. E seguir a gente também no Instagram, né? A Aninha colocou aqui o arroba, né? A gente sempre posta alguma coisa lá, um texto, uma reflexão, né? E coisas assim que a gente está estudando e divulgando com vocês também. Acho que é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer trazer algum comentário sobre o que trouxe de percepção, né? Como a psicologia analítica é uma psicologia de muitas interpretações, cada um pode ter ouvido de maneiras diferentes aí, né? E às vezes isso até contribui e enriquece muito esse debate que a gente está trazendo aqui. Fiquem à vontade. Acho que no mais, eu gostaria de agradecer, o pessoal já está começando a sair, agradecer a todos que ficaram, que estiveram nesse espaço conosco, que puderam ouvir um pouco da nossa produção, tudo que as meninas trouxeram e eu foi baseado em uma pesquisa bem extensa, bem profunda, mas de bastante qualidade que a gente quer poder contribuir para a sociedade e para todos nós nessa ampliação de conhecimento, tanto através dessa psicologia analítica que a gente tanto gosta e fala com os olhos brilhando, e que esse novo braço aí da ecopsicologia, que às vezes alguns gostam mais, outros gostam menos, e cada um vai se identificando com alguns bracinhos aqui. Então, muito obrigado a todos e todas por estarem aqui. Vitor Hugo, essa ecopsicologia é tão nova que você tem uma noção, não tem nenhuma faculdade que tem aula de ecopsicologia aqui no Brasil. Ela começou em 2020 com uma matéria no Rio de Janeiro e só porque não teve como mais desenvolver isso. E eles estavam pensando em
buscar uma pós-graduação em ecopsicologia, mas infelizmente não saiu por causa deste ano fatídico que estamos. Então é muito recente, muito nova. Mas obrigado a todos e todas. A menina, vocês querem falar alguma coisa? Rodrigo, quem está pedindo aqui as referências, será que pode entrar em contato lá pelo Instagram? Eles estão pedindo aqui, Manda mensagem no chat lá que a gente manda sim. O resumo também, se alguém tiver interesse, a gente pode mandar. Né? Provavelmente o artigo vai ser publicado também, então quem tiver interesse... Gente, eu gostaria de tirar uma foto antes de todo mundo sair aqui. Uhum. Se vocês quiserem falar alguma coisa antes. Eu só despedir realmente, né? Agradecer a participação de todos. Eu fiquei muito feliz, assim, teve uma hora que só tem 2 pessoas participando. Isso enche o nosso coração de alegria, né? Ver tanta gente interessada no que tanta gente ama falar. Fico muito honrada, né? De também poder contar com profissionais que eu admiro tanto, né? Camille, Rô, todo mundo. Até mesmo que não estão aqui, né, mas que indiretamente estamos representando, e todo mundo que ficou, né, até o final e participou com a gente. Muito obrigada, é uma honra poder contribuir e estar com vocês. Vou tirar aqui, gente, o printzinho. A Carla caiu, né? Caiu, cadê ela? Apareceu? Pronto. Muito obrigada, gente, todo mundo. Qualquer dúvida é só chamar a gente também, tá bom? Obrigada, Thaís. Obrigada, Arthur. Beijo para todo mundo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu tô tentando falar há minutos aqui mutado. Mas obrigado, Ana, obrigado, Carla. Agradece ao restante dos meninos por mim, por favor. Obrigada a você, Arthur. Pelo convite. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchauzinho.